A paz do Senhor, meus irmãos, em Cristo Jesus. Espero que todos estejam bem, porque o nosso Deus é bom. Em todo o tempo Ele é bom e Ele sabe o que faz. Deus não se perde no meio da circunstância, da dificuldade. Observe que o salmista, quando canta o Salmo 46, ele diz: Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, todavia há uma cidade, há um rio que alegra a cidade de Deus. Deus está no meio dela e não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. Continuando o seu cântico, o salmista diz que as nações se embraveceram, os reinos se moveram, mas ele foi lá, levantou a sua voz e tudo se derreteu. Então Deus está no controle de tudo. Deus sabe o que faz. Quero compartilhar com a igreja um texto que se encontra aqui no Evangelho de João, no capítulo de número 1 e o versículo de número 1, que diz bem assim a palavra do Senhor. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Nós sabemos que o termo verbo é palavra. Eu posso ler esse versículo dessa seguinte maneira: no princípio a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era o próprio Deus. Nós sabemos que o autor aos Hebreus, ele escreveu dizendo que a palavra é viva e eficaz. A pergunta é: se a palavra é viva e eficaz, por que ela não produz nas pessoas, para aqueles que ouvem a palavra, a devida mudança no seu caráter, na sua conduta, na sua vida? Aí que é o X da questão. Porque você percebe que existe a palavra escrita e a palavra viva. Ambas são a mesma palavra de Deus. Por que um cientista, um arqueólogo ou pessoas que leem bastante a Bíblia, mas não têm a vida mudada? Porque eles têm a palavra escrita, o verbo escrito, mas não têm a palavra viva. E qual a diferença da palavra escrita para a palavra viva? Ora, a palavra escrita é essa aqui que nós lemos. Ela é a palavra escrita. Só que quando eu leio e aplico para a minha vida, ela saiu da escrita e se tornou uma realidade dentro de mim. Ora, ela se tornou viva dentro de mim. Um exemplo prático para você entender a linha de raciocínio. Digamos que eu tenho uma vida errada e pratico furtos e roubo. De repente eu venho na Bíblia e leio: olha, aquele que roubava não roube mais, aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe. Quando eu leio isso, eu adquiro conhecimento. Então o que eu vou fazer com esse conhecimento? Vou colocar em prática. E como que eu vou colocar em prática esse conhecimento que eu obtive na palavra? Então, a partir desse momento, eu que tinha essa prática, eu deixo de tê-la. Então, esta palavra escrita saiu daqui e se tornou uma realidade dentro da minha vida. Então, deixei aquela prática. Jesus, percebe que quando o apóstolo João escreve às 7 igrejas da Ásia,
ele transmite 7 mensagens diferentes para 7 igrejas. Mas tem uma frase que ele cita para 7 igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, quando eu ouço, eu adquiro conhecimento. Quando eu pratico a palavra de Deus, ela se torna viva dentro de mim. Porque não ficou só no conhecimento, mas ficou na prática. Entendendo o texto agora de João, o que João quer dizer quando ele diz, olha, a palavra é Deus. E a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. E a palavra se tornou-se em carne. Ora, quando ele diz a palavra se tornou em carne, ele está querendo dizer que tudo o que a lei, os profetas, os símbolos profetizaram ou falaram sobre Jesus se materializou, saiu do papel. Imagina assim, você quer construir uma casa, aí você chama um arquiteto e ele faz o desenho da sua casa. Você vai falando para ele, ele vai desenhando como você quer a sua casa e ele vai desenhando. E depois ele te entrega esse projeto. Ora, até aí nesse momento é uma palavra, é um desenho ali num papel. O que eu tenho que fazer para tirar esse desenho do papel e se tornar uma realidade? Construir essa casa. E aí depois de algum tempo, você pega lá aquele projeto e você vê a sua casa e você diz, olha, esse projeto saiu do papel e se tornou uma realidade. Então, quando João diz que o verbo se fez carne, ele está dizendo que tudo aquilo que foi escrito a respeito dele se tornou uma verdade agora, saiu do papel e virou uma realidade. E percebe-se que no versículo 14 do Evangelho de João, capítulo 1, percebe-se que quando esta palavra se torna uma realidade, o que acontece? Versículo 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória. Percebe que quando esta palavra habitou no meio dos homens, então eles viram a glória de Deus. Eles viram algo sobrenatural acontecer. Mas até eles lerem os profetas, eles não estavam vendo a glória, porque a palavra era a palavra escrita. Mas agora esta palavra escrita se tornou uma verdade. E quando ela se torna uma verdade, os homens começam a ver a glória de Deus. É interessante que isso responde a muitas questões, ou porque tem pessoas que estão tanto tempo na igreja e a vida nunca é transformada. Porque a pessoa só conhece a palavra escrita, mas não conhece a palavra viva. A pessoa conhece as escrituras, mas não conhece o escritor. A pessoa conhece a Bíblia, mas a Bíblia nunca entrou dentro do seu coração, na sua prática e na sua regra de fé. A pessoa entrou na Bíblia, mas a Bíblia não entrou nele. A pessoa entrou na igreja, mas ele não se tornou uma igreja. E isso responde porque as pessoas não mudam, porque ouvem a palavra, mas não praticam. Se você observar Mateus capítulo de número 7, Jesus vai dizer que aquele que ouve a palavra e a pratica é semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então aquele que ouve e a pratica, ele edifica a sua casa sobre a rocha, ele é prudente, ele vai aguentar o baque, a tempestade, as lutas, as adversidades, os intempéries da vida.
Mas aquele que ouve e não pratica, ele é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a areia. Veio o vento, veio a chuva, veio a tempestade, e foi grande a queda daquela casa. Então, nós não podemos somente conhecer a palavra. Ela tem que se tornar uma verdade dentro de nós. Essa palavra tem que mudar as nossas vidas. Então, entenda que você ainda não sentiu algo sobrenatural de Deus ainda, porque você não está permitindo aplicar o seu conhecimento na sua vida. Você sabe o que é certo, você sabe o que é errado, mas você ainda continua praticando o que é errado. Então você só teve o conhecimento, você só tem a palavra escrita. A palavra viva ainda não se manifestou em você, porque quando ela se manifestar, acontecerá o que aconteceu no versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, e vimos a sua glória. Quando a verdade, quando a palavra se tornou uma realidade no meio deles, eles viram a glória de Deus. Para que essa palavra torne-se uma verdade dentro de nós, nós precisamos ler, ouvir, como diz Apocalipse, capítulo de número 1, versículo de número 3. Bem-aventurado aquele que lê, a que ouve e a que pratica as palavras desta profecia. Deus disse a Josué no capítulo 1, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela de dia e de noite, pois ela fará prosperar o teu caminho. Salmos de número 1, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. A palavra de Deus, você precisa ler, você precisa ouvir, mas não somente isso, mas praticar. E quando você fizer isso, eu não tenho dúvida, a sua vida vai mudar, a sua vida vai mudar. Você vai viver o que nunca viveu, você vai sentir o que nunca sentiu, você vai ver o que nunca viu, você vai ouvir o que nunca ouviu. Jeremias 33, 3. Clama-me e eu vou te responder coisas grandes e firmes que não sabe. Presta atenção. Deus quer se revelar a você. Você precisa ter fé nas Escrituras. Eu sei que nós estamos num período complicado e tem uma frase que muitas pessoas estão publicando nos seus status, que é: o mundo pode estar fechado, mas o céu está aberto. O céu nunca fecha. O céu nunca fecha. Quando você dobrar o seu joelho, tenha fé que Deus está ouvindo a sua oração. Quando você pedir, creia que vai receber, porque a Bíblia diz: aquele que pede, recebe, que busca, acha, o que bate, a porta abrir-se-á. Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Tenha fé, tenha fé, tenha fé em Deus, tenha fé em Deus. Oh, aleluia,
Irmãos, Jesus não nos abandonou. A palavra está escrita: eu estarei com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Mesmo que a adversidade te diga: eu não estou com você, mas eleva os teus olhos para o monte, de onde virá o teu socorro? O teu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Use o conhecimento que você tem da palavra de Deus e aplique esse conhecimento na sua vida, no seu dia a dia. Deus quer fazer que a palavra escrita se torne uma realidade dentro de você. Ele quer que a palavra seja viva e eficaz. Porque quando a palavra é viva e eficaz, ela penetra na divisão da alma, das juntas, medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração do homem. Talvez os seus pensamentos do seu coração sejam: não sei o que eu vou fazer, estou desesperado, para mim tudo acabou, vou tirar minha vida, o que eu vou fazer, o que eu vou comer, o que eu vou trabalhar, o que eu vou conseguir. Aí vem a palavra e ela começa a dar discernimento, porque ela vai nas juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. E quando ele discerne os seus pensamentos, a intenção do seu coração, ele muda, ele transforma. Uma coisa que eu tenho experimentado nesses anos de relacionamento com Deus é que tudo que Ele faz é bom. A Bíblia diz que todas as coisas contribuem para aqueles que servem a Deus. Então, se eu parto do princípio que Deus é bom, que os pensamentos dele são melhor do que o meu, e o caminho dele é maior do que o meu, eu tenho que descansar nele, pois eu sei que ele está no controle de tudo. Não fique em desespero. Deixa a palavra de Deus fluir no seu coração e a pratique e a exercite. Deixa ela virar uma realidade dentro de você. Porque se você fizer isso, eu te desafio, é impossível a sua vida não mudar. Amém? Que essa palavra possa tocar o seu coração. Que ela não fique somente no seu conhecimento, mas você venha praticá-la para você viver o sobrenatural de Deus. Quero que você feche os seus olhos neste momento. Eu vou orar por você. Amém? Feche os seus olhos. Senhor Deus, eu estou gravando esse vídeo, Senhor, debaixo da unção do Teu Espírito Santo. Que esta palavra, como semente, venha produzir os frutos necessários para a edificação da fé do Teu Filho. Muitas vezes a circunstância, ó Deus, nos faz ficar cego ao ponto de não enxergar o Senhor. Mas ajuda a Tua igreja a elevar os Teus olhos para o céu, de onde vem o nosso socorro. Os homens buscam esperança, mas nós sabemos que a nossa esperança está em Ti, porque o Senhor é Criador de todas as coisas. É certo e é verdade, ó Pai, que muitas vezes não temos fé o suficiente, mas faço as palavras dos discípulos a minha. Ajuda-nos a ter fé, ajuda-nos na nossa incredulidade, para que podemos crer no Senhor e que nós não andemos mais por vista, mas por fé.
Que os nossos olhos possam estar postos em Ti, ó Deus, e que todos os nossos pensamentos possam ser levados cativos diante de Ti. Que o Senhor possa abençoar a Tua igreja, que a Tua igreja possa se despertar para a Tua palavra, para a oração. Ajuda esse Teu filho que não tem força para orar, que não sente motivação para ler a palavra. Que o Senhor possa tirar isto deste coração e venha incendiar a Tua igreja com a chama e com a vontade de ler e orar sem cessar. Que esta palavra, que esta Bíblia, ó Deus, jamais se aparta da nossa boca e do nosso coração. Pois o salmista dizia: como purificará o mancebo o seu caminho? Segundo a Tua palavra. Que este conhecimento, ó Deus, venha se tornar uma realidade neste coração. E que quando este meu irmão permitir que a palavra se torne vida, uma realidade dentro do coração dele, o Senhor venha manifestar a Tua glória, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus abençoe, meus irmãos.